Esses temas que envolvem comportamento, é bom às vezes a gente falar do cérebro, porque às vezes as pessoas não entendem. Então acha que é educação, a mãe não deu educação direito, que o menino é birrento, que ele é mal educado, né? E toda doença que envolve comportamento é um preconceito muito grande. Muito. E o TDAH é uma doença que é muito prevalente, como você falou, e o substrato dela, a base está no cérebro. Da mesma forma que a gente não culpa ninguém que infarta, que tem um câncer, a gente não pode culpar nem a família, nem a pessoa que tem o déficit de atenção. E o que é que ele é composto, né? 3 aspectos importantes. A atenção, a hiperatividade e a impulsividade. São esses 3 componentes que sempre estão presentes. E por que eles estão presentes se a gente está falando do cérebro, né? Porque no cérebro a gente tem uma região que a gente chama o córtex pré-frontal, que é uma parte aqui da frente, né? Que basicamente ela é responsável por isso. A nossa atenção, a nossa concentração. Já tem estudos com ressonância funcional mostrando que pessoas com esse diagnóstico, com essa doença, ela tem uma série de alterações nessa região, que vai desde os neurotransmissores, norepinefrina, né, a dopamina também, que eles agem meio de forma diferente. E faz com que a pessoa tenha dificuldade de concentração, por isso que ela é desatenta, tenha dificuldade também de, algumas vezes, é bom a gente às vezes diferenciar, porque tem pessoas que têm um componente que chama mais atenção, pode ser a desatenção. Tem pessoas que o componente é hiperatividade ou impulsividade. Então, tem formas diferentes de uma mesma doença, mas a base dela é sim no cérebro. Que legal. Uma pessoa que tem TDAH, ela tem essas 3 formas, mas uma sempre sobressai mais do que a outra, né? Sabe o que é curioso? Inclusive, em relação a gênero, homem e mulher. Antigamente se dizia que era muito mais frequente homem do que mulher. Porque quando a criança tem uma hiperatividade, que é mais como uma forma no homem, ele está correndo, ele está ali, então a família busca atendimento, né? Porque ele incomoda, às vezes, na escola, né? Tem uma série de pessoas e locais que pontuam isso. Quando é desatenção, não. É aquela menina, ela é tímida, ela é quietinha. Então, hoje já se fala que é muito parecido a incidência, mas o homem tem mais diagnóstico pela hiperatividade e impulsividade, ela acaba levando um transtorno muito grande, né, social, familiar. Já a desatenção, às vezes, é deixado meio que para lá, mas prejudica. Prejudica muito, né? Prejudica comportamento, aprendizagem, às vezes até trabalho, né, doutor? Isso, E é curioso, porque ainda mais nesse mundo que a gente está falando de fake news, de coisa de internet, né, as pessoas passaram muita informação errada. Que remédio vicia, né, que é a farmacêutica, que é A e B, né, que é uma doença diagnosticada. O OMS tem um critério que a gente utiliza mundial, que tem os critérios para você preencher da doença. Então, a doença realmente existente, que as medicações elas funcionam. Então, não é só o aspecto de educação de pai e mãe, e você tem que diagnosticar e tratar. E o diagnóstico é clínico. Geralmente, o neuropediatra e o psiquiatra infantil, que são os maiores responsáveis por esse diagnóstico. É isso que eu ia perguntar, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Porque a gente estava conversando até agora há pouco e a Tatá falou, eu achei sempre que era muito só psicológico. Eu falei, não, acho que é um combo, né, doutor? Porque a gente consegue perceber nos comportamentos. Como é que a gente percebe? Isso é bem curioso, porque normalmente o diagnóstico é dado na fase escolar. E só pra gente ver como a sociedade muda rápido, né? Antigamente, quem dava atenção à criança? Então, não tinha realmente diagnóstico. Que as pessoas às vezes ficam falando, será que a gente tá no meio de uma... Por que está tentando diagnóstico? É por causa dos médicos? Não, porque antes não dava atenção à criança. Hoje, normalmente, na fase escolar, o pedagogo ou psicopedagogo na escola pontua para os pais. Então, normalmente, o diagnóstico é ali pela fase de 5, 6 anos. Ou mãe que tem mais de um filho, ela nota esse comportamento. Toda criança é um pouco agitada, né? Ela é desatenta, né? Mas não chega a ter um transtorno social por causa disso. Ou um transtorno mental que precisa do tratamento. Então, normalmente, o psicopedagogo pontua, né? Os familiares notam aquele comportamento da criança, né? E, normalmente, isso gera incômodo para os pais, porque durante muito tempo era a questão da educação, né? O pai não está dando educação direito, né? Mas na verdade não, ele tem uma doença que precisa ser diagnosticada e, inclusive, é tão importante essa doença que já tem estudos mostrando que pessoas que não são tratadas, altíssima incidência de acidente de carro, baixa empregabilidade em relação às pessoas que não têm a doença e é muito associado com transtornos depressivos, transtornos ansiosos, que a criança sofre, né? Sim. Ela vê que elas são inteligentes, né? Então não tem nenhum déficit, às vezes, de aprendizado no aspecto cognitivo, né? Mas sim, ela não consegue ficar atenta. Então há um sofrimento mútuo da família, da criança e o diagnóstico, o tratamento faz com que essas incidências de acidente, né? De problema de empregabilidade, né? Educacional, eles melhorem. Talvez seja por isso, doutor, que a gente fala, né, hoje que muitos adultos descobriram isso quando adultos, talvez porque quando era criança não foi observado, é isso que acontece? Isso, é porque o aspecto mais importante dele é genético.
Então, às vezes, quando você vai pontuar, você percebe que tem um pai, tem um tio, tem um parente que tem também o diagnóstico, só que antigamente não dava o diagnóstico, você dizia, ele é difícil de aprender, ou ele não quis estudar, ou ele não fica, porque é interessante isso, que é uma doença que acaba prejudicando a capacidade executiva. Então, por exemplo, está aqui você trabalhando, quantas coisas você tem que fazer, né? Então, você se organizou, você estudou, fez jornalismo, você foi fazendo e tal. Às vezes a pessoa, por causa da doença, ela tem essa dificuldade, o cérebro dele, o córtex dela, executar as funções. Então, às vezes, fica meio... Então, muitas vezes, quando o psiquiatra ou o neuropediatra dá o diagnóstico da criança, aí o pai percebe, eu tive isso também. E aí ele faz o diagnóstico quase retrospectivo. Ela é neurobiológica, genética, e quando pega o histórico todo daquela pessoa, dificuldade na escola, múltiplos relacionamentos afetivos, né? Porque eles têm muito da impulsividade. Então, às vezes, tá lá no casamento, no amor, não dá mais certo e pronto, vai embora. E termina, e desiste. Então, isso gera um prejuízo muito grande social. Até procrastinar coisas, né, doutor? Por exemplo, começar um estudo, sei lá, eu quero fazer a faculdade disso, e depois eu largar no meio porque não era mais aquilo, porque foi impulsivo, ou porque não teve aquela coisa de não gostei das matérias. Uma vez eu ouvi que quem tem TDAH, eles têm, né, uma desatenção, quem é no lado da desatenção, mas tem um super foco em outras coisas, né? Pra gente falar um pouquinho disso, porque as pessoas acham que, é falta de inteligência, como a gente mencionou. Isso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, doutor? Nada a ver. Tem até alguns estudiosos que falam que acham que eles são mais inteligentes e criativos, por ele não ter alguma barreira dessa região frontal. Mas, normalmente, quando você olha a vida da pessoa, óbvio que a gente está falando a média. Tem pessoas que conseguem, a família consegue adaptar e tal, ou faz o tratamento adequado, isso reverte. Eles saem de múltiplos empregos, né? Desistem de muitas coisas e, geralmente, isso gera uma frustração. Ele fica frustrado porque ele é inteligente, ele tem a capacidade, ele fala assim, por que eu não consigo executar tanta coisa que eu penso? Porque a hiperatividade, quando a gente fala em criança, fica correndo pelo lugar. Quando você fala em adulto, né, normalmente não. É a questão do raciocínio. Então ele fica pensando em muitas coisas, né? Ele tem uma mente bem criativa, mas às vezes ele não consegue executar. Porque é muita coisa, né? É muita informação. É muita informação. Isso é muito legal a gente falar. Doutora, acho que antes da gente falar de tratamento e quais são os exames, vou colocar alguém no meio da nossa conversa, tá? Vou falar agora com a Laís. A Laís tem 18 anos e aos 16 ela descobriu que tinha TDAH. Ela tem até uma conta no Instagram que eu olhei hoje, achei bem interessante, sobre esse assunto, que conta com quase 52 mil seguidores. Então ela está com a gente agora via Skype e vai contar um pouquinho como é que ela descobriu esse transtorno. Seja bem-vinda, Laís, boa tarde. Boa tarde. Conte pra gente como é que foi para você descobrir que você tinha o TDAH. Como que você imaginou que tinha alguma coisa? Eu acabei não escutando, fala de novo? Como que você conseguiu descobrir que você tinha o TDAH? E pela uma publicação que eu vi no Instagram, aí eu vi os sintomas e acabei me identificando muito. E quais sintomas que você olhou ali e falou, acho que eu tô aparecendo comigo? Eu vi pela desatentação, pelo esquecimento frequente. Quando eu era criança eu também era bem hiperativa. E aí você foi ao médico, como que foi? É que a ligação cortou. Você foi ao médico, como foi? Fui, aí ele me deu um diagnóstico de TDAH, escalofrío e de TEA. E aí como que é o seu tratamento? O que mudou na sua vida depois que você conseguiu entender o que você tinha? Eu faço uma caminhada, faço uma terapia, uso alguns medicamentos. E você acha que melhorou muito a sua qualidade de vida? Qual que era a sua dificuldade antes, assim? Era de prestar atenção nas aulas, de muito esquecimento do dia a dia, mas melhorou muito. Muito mesmo. Isso é muito legal. Laís, muito obrigada, viu, por você contar um pouquinho da sua história pra gente, viu? Sim. Doutor, isso é muito legal que ela falou, né? Ela viu num post da internet. Muitas pessoas fazem isso, né? O autodiagnóstico. Como é que é isso, doutor? Perfeito, né? A internet, ela tem uma coisa fantástica, né? Por exemplo, seu programa, às vezes você fala de um tema e as pessoas descobrem, às vezes, doenças que estavam meio ocultas, né? E hoje em dia, com a internet, com o Google, facilita. Tanto que se você botar no Google, tem formulários até de autoaplicação
para você, óbvio que são formulários de triagem, né? A pessoa não vai se diagnosticar e tratar, mas ajuda muito. Normalmente essa pessoa procura o psiquiatra, às vezes quando é fase mais adulta como ela, ou o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. Então essa triagem da internet, tem muita coisa ruim na internet, né? A gente falou de fake news, de uma série de coisas, mas no geral é muito bom, né? Porque como ela, né? Ela triou, ela viu, aí normalmente ela, como ela falou, né, se ela publica sobre isso, né, ela começa a identificar uma rede de pessoas. E são pessoas que se adaptam muito bem à internet, porque elas são hiperativas, ela faz muitas coisas, né? Acaba tendo uma vida interessante, porque chama a atenção de muita gente, né? O fato de fazer muita coisa, eles estão sempre, então, é uma coisa bastante... E como ela falou, você começa a tratar, você começa você percebe o quanto melhora. Isso é muito bom, né? É muito bom, porque ela sente funcional, ela vê que aquele prejuízo todo, tem o preconceito com a medicação, mas normalmente os pais, depois da conversa, o transtorno é tão grande, né, que eles veem quanto a criança melhora, eles acabam aceitando. E não é que causa dependência, né, não vai prejudicar o aprendizado, nada disso. De forma adequada, com o médico passando tudo direitinho, vai melhorar bastante a funcionalidade daquela criança. Muito bom. A gente tem uma perguntinha para a gente continuar falando, da Yara Rubini. Boa tarde, gostaria de saber como eu posso descobrir se eu tenho TDAH? Pois eu sou adulta e acho que tenho problemas com distração. Como funciona o diagnóstico? Os indícios de TDAH variam entre crianças e adultos? E aí, doutor, viu? A Yara está começando a ver a gente falar aqui, já começou a identificar algumas coisas. Os sintomas realmente são diferentes, né? Na criança, normalmente a gente fala que assim, quando você olha o histórico da pessoa, você vê que desde a infância ela tem alguns sinais e às vezes diagnostica na fase adulta, né? É totalmente diferente do que às vezes a pessoa lê as características e todo mundo é um pouco desatento, né? Sim. Todo mundo às vezes tem aquela fase que está com muita... Então assim, é totalmente diferente de quando a pessoa tem um prejuízo funcional. Então, como é que é feito o diagnóstico, né? O psiquiatra ou o neuropediatra, né? Ele vai ouvir toda a sua história, ele pega esse histórico de vida, vê os prejuízos que ele está e ele tenta preencher os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos tem a fase da hiperatividade, tem a parte da desatenção, ele vai quase um checklist vendo qual tem, vem a questão da impulsividade e vê o quanto prejuízo tem na sua vida. Aí dentro desse contexto vai ter o tratamento multidisciplinar, que no caso da criança vai envolver o psicopedagogo, porque tem a questão do aprendizado para não ser prejudicado, como é que vai lidar nessa criança numa sala de aula, como ele socializa com os colegas, às vezes as colegas até afastam, né? Porque é tanta agitação, as outras crianças às vezes, até ficam com receio, né? De como ele lida com isso. Tem a parte do psicólogo que é essencial, a terapia, como ele vai lidar com o cérebro dele? O cérebro dele é desse jeito, né? Vai dar medicação e tudo, mas como é que ele vai lidar para ter a funcionalidade? E além disso, o psiquiatra ou o neuropediatra, que vão avaliar isso e ver quais medicações podem ajudar. Como eu falei, tem muitos adultos, né, que têm comorbidades associadas. Então, além dele ter o déficit de atenção, ele tem um outro transtorno. Às vezes, transtorno de ansiedade, às vezes, transtorno depressivo. E, às vezes, você tem que tratar as duas formas para esse adulto ou criança melhorar. O sintoma é diferente, sim. Essa parte de hiperatividade, impulsividade, o adulto acaba aprendendo no sofrimento, mas acaba aprendendo um pouquinho disso, então ele cria as estratégias. Então é um pouco diferente. Às vezes é o jeito que ela falou, a desatenção, ele olha a história de vida dele, compara com os amigos, com os outros da mesma idade e fala assim, tem alguma coisa diferente, né? Não consigo ficar em emprego, né? Eu tenho uma certa dificuldade de conseguir metas, então ele mesmo sofre com isso. Mas o principal para ela, se ela notou, no Google, como eu brinquei, né, tem lá até os formulários. Se ela botar, ela vai encontrar, né? Viu esses sinais? Procura o médico da família ou clínico geral para ver se ele está de acordo com isso ou direto o psiquiatra, que vai ser quem vai tratar mesmo, né? No caso do adulto. E doutor, como que é o tratamento? O senhor falou um pouquinho de remédio. Como que funciona? Isso. No caso, o que acontece? Dentro do cérebro tem essa deficiência, norepinefrina, né, dopamina. Então, vão dar medicações que vão alterar ou modificar a quantidade dessa substância no cérebro, facilitando a comunicação. Então, o clássico que todo mundo conhece é a famosa Ritalina, né? Óbvio que esse é um nome comercial, mas tem um monte de medicação, tem até algumas mais modernas que são utilizadas. Então, são medicações aprovadas, utilizadas para isso. A grande dificuldade é dar o diagnóstico, que precisa ser do psiquiatra, não é de casa, né? Nada disso que você vai conseguir no Google, né? O médico vê, ele vai encaixar e ver dentro dos seus sintomas o que te incomoda mais, ver se essa medicação é o mais adequada e dá. E no Brasil a gente tem um grande problema, que o brasileiro gosta de se automedicar, né? Muito então, às vezes, a pessoa diz assim, eu tô meio desatento. E tem pessoas que usam esse remédio para concurso. Então, esse remédio, ele não potencializa a sua atenção. Ele não é usado para melhorar a sua inteligência, para você estudar para um concurso. Ele é utilizado por uma doença. Então, não se tem trabalhos, e nem nunca ninguém provou, que usando em pessoas que não têm o diagnóstico vai melhorar.
No dia a dia a gente ouve, né? Eu também estou em rede social, vendo essas perguntas, até assusta, né? Porque as pessoas acabam utilizando para outros fins. Sim. Que não está comprovado, não está lá na bula utilizando para isso. E sim para o diagnóstico para a doença. E de repente, né, doutor, eu ia até perguntar sobre isso, porque eu já ouvi muito isso também. É muito comum. Eu vou tomar porque eu estou estudando para cursinho Isso. e é bom porque eu fico mais atento, eu fico mais acordado, mais esperto. E pode ter outros problemas, né? Sei lá, acelerar o coração, porque a gente não fez um exame para poder saber se você pode tomar esse tipo de remédio. Então é bem complicado isso. Nesses ambientes especiais de cursinho, né? Tem realmente todo um folclore se dizendo disso, né? É como eu falo, em ciência você se baseia em estudos. Então, você não tem trabalho dizendo para alguém que não tem o diagnóstico da doença que isso vai melhorar, você não tem como passar nem prescrever. E como você falou, e quais consequências outras paralelas, né? Do uso vai ser em criança com déficit de atenção e hiperatividade, está comprovado. Eles acompanham, têm anos de estudo, percebe que todas essas dificuldades, né? Aumento de incidência de morte de trânsito. Imagine quem tem um diagnóstico e não é tratado, né? Aumento de depressão, perda de emprego. A média dessas pessoas é muito menor, eles têm muito mais desemprego do que quem não tem. Quando você trata, você percebe que todas essas alterações, elas melhoram. E é contínuo, doutor? Para o resto da vida? Não, como é? É bem curioso isso, né? Os psiquiatras, eles utilizam de acordo ao contexto da criança. Tem umas que param nas férias, porque às vezes o aspecto dela de estar no ambiente escolar, aquilo gera uma série de estresse. Tem outras que no final de semana param, então eles costumam dizer muito isso. Eles vão utilizar de acordo onde incomoda mais a criança, como é aquela rotina. E às vezes usa por um tempo. Isso é curioso, né? O remédio que cria dependência, que cria vício. Isso. Então o psiquiatra ele utiliza muito dessa maneira. O neuropediatra também utiliza de acordo com o contexto da criança. Por isso que o seu programa é tão importante para mexer com esse preconceito. De um modo geral, o pai acha que para proteger uma criança, não vou dar, ele não vai receber a carimbada de ter um diagnóstico, eles vão dizer que ele tem um transtorno mental, que ele é especial. Nada disso, né? As doenças, elas estão aí para a gente ser tratada e para melhorar a qualidade de vida. E, curiosamente, né, os pais que às vezes chegam, eu recebo muito pelo fato de ser neuro, às vezes um pai acha que tem um tumor, que tem uma epilepsia, às vezes tem uma epilepsia que a gente chama de ausência, que às vezes eles confundem realmente, né? Parece que está desatento, mas a criança tem um apagão, então ela fica parada, daqui a pouco volta, e às vezes tem alguns fatores confundidores, né? Quando você cerca tudo isso, né? Você vê que não tem nada disso e manda, o pai sofre. Você vai mandar meu filho para um psiquiatra, né? Meu filho tem um déficit de atenção, vai encaminhar para o neuropediatra para tratar, e você tem que convencer, dizer que isso é uma doença como outra qualquer e que isso vai levar uma qualidade de vida muito melhor para o filho dele no futuro. E como eu te falei, né, as fake news, as histórias na internet são das mais diversas e muitas vezes prejudicam. Porque é uma pessoa já sofrida, uma família que sofre com a criança que tem um transtorno de déficit de atenção, né? Tem até trabalhos mostrando que até o casal, a dinâmica do casal é muito prejudicada por isso. Porque você tem uma criança hiperativa, é difícil de deixar com a tia, com um colega, na escola tem, então essas crianças acabam tendo dá muito trabalho para os pais nesses aspectos. E às vezes o que vai melhorar a vida dela, a mãe e o pai ficam achando que vai prejudicar. Tem um preconceito. E doutor, o que eu achei interessante, o senhor trouxe até o cérebro aqui e falou um pouquinho da dopamina. Quando a gente tem um TDAH, é por isso que as pessoas geralmente são ansiosas e depressivas, porque falta esse hormônio da dopamina, que é o hormônio que deixa a gente mais feliz. É isso, não é, doutor? Perfeito. O cérebro da gente ele tem uma série de locais e cada um com sua função. Na região frontal chama muita atenção da gente a norepinefrina e a dopamina. A serotonina, que a gente fala, né, que é a questão do prazer, é também um neurotransmissor, que está muito relacionado com a depressão, com outras alterações, né? Tem outras, dopamina, às vezes com quadro de esquizofrenia em outra região do cérebro, é por causa disso. Então, quanto mais a gente vai entendendo, a gente vê que tem um substrato químico, bioquímico, de substância que o corpo da pessoa produz. Então, quando a gente conhece as pessoas no dia, a gente sabe, o fulano é alegre o tempo inteiro, não é porque ele é assim, né? Fulano é mais para baixo, né? Então, tem uma série de fatores. Essa variação de seres humanos é normal, né? Vai ter o mais alegre, mais triste. O grande problema é que quando essas alterações químicas, elas prejudicam a vida da pessoa. Então, nem todo mundo tem doença por ser desatento, né? Por ser mais agitado do que o outro, né? Mas tem uma variação que aceita dentro da normalidade, porque não prejudica tanto a pessoa no dia a dia. Seres humanos, eles não são iguais, né? Eles são diferentes. Mas tem aquele ponto que passa um pouquinho, que prejudica o lidar. Aí que entra o psiquiatra e o neuropediatra, né? E que vão dizer, não, essa criança ela está nesse limite aqui, isso vai prejudicar no longo prazo, ele precisa de intervenção com o psicopedagogo, com o pediatra, né? Com o psicólogo, né? E também com o psiquiatra e muitas vezes medicamentoso. A medicação ela tem um papel essencial. Então, às vezes, só com a terapia, com tudo isso, você não vai conseguir colocar essa criança
na funcionalidade dela, no potencial dela que ela vai ter. E aí o adulto, quando acontece de descobrir, é o mesmo procedimento? O mesmo procedimento. O grande fator que os pacientes e os pais percebem é que aquela sensação, essa pessoa, ou adulto ou criança, ela tem um potencial muito grande, mas eu não entendo por que ela não consegue botar aquela potencialidade toda, porque essa capacidade de organização do pensamento executivo dela está prejudicada. Então a sensação dos pais é, pô, meu filho é muito inteligente. Na hora que ele vai executar, ele tem uma certa dificuldade e às vezes o adulto a mesma coisa. Ele tem toda uma potencialidade dele que às vezes é deixar de lado por essa dificuldade executiva. E aí quando entra esse trabalho multidisciplinar, a pessoa nota a melhora, como ela falou ali, né? Você percebe que ela deu um estalo, né? Ela viu um post no Instagram falando, falou, poxa, eu tenho tudo isso. Ela começou a ler, aí vai no médico, óbvio que é o médico que vai dar diagnóstico, o médico confirma tudo, ela começa a tratar, aí ela começa a fazer, tá em rede social, né? Ela começa a estima melhora, né? Você começa a acreditar mais em você, porque você sente que você tem um controle. E o pai, eu acho que é o que mais sofre, é aquela sensação que quem tem família sabe, eu brinco com o paciente, quem tem confusão em família é que é muito amado, né? Então fala que é educação, outro vai dizer que os pais tiveram isso, outra vai dizer que é porque você tomou um susto na gravidez. Então a mãe, em especial, ela se culpa muito, né? Porque ela fica, né? O que é que eu estou fazendo de errado? É um diagnóstico como outro qualquer. Muito bom. Tem mais uma perguntinha aqui do Rogério. Tenho 35 anos e já passei por vários empregos. Tenho distração em alguns momentos durante o trabalho e muita ansiedade acaba me atrapalhando. O psicólogo pode fazer a minha avaliação ou só o psiquiatra? Pode. A gente tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Às vezes o paciente nota, ele tem uma resistência, tem que parar com esse preconceito com o psiquiatra, né? Então ele às vezes fica... Na pergunta você nota um pouquinho isso, né? Eu falo assim, não tem problema nenhum, vai ao psicólogo. O psicólogo muitas vezes é o grande fator de identificar. Legal. Então ele nota aquela dinâmica e falou, você vai precisar de uma terapia, além da terapia você vai precisar de um tratamento medicamentoso. Então eu tenho um paciente que às vezes eu noto essa resistência, eu faço esse processo de convencimento, né? Falo, não tem nada neurocirúrgico, seus exames são normais e tal, vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra. Você nota aquela resistência, então vai ao psicólogo, volta comigo e aí você faz esse processo de convencimento, né? Tem tanto o psiquiatra como tem neurologistas especializados nisso, né? Muitas vezes que lidam com criança, por ser uma doença tão incidente, né? Neuropediatras que lidam muito com isso. Então você vai jogando ou explicando para ele as possibilidades. Muito bom, doutor. Seja sempre bem-vindo à nossa obrigado. Casa. Muito bom a gente entender. Nosso cérebro comanda tudo mesmo, né, doutor? Com certeza. Nossas emoções, os nossos jeitos. Então, que a gente use também o nosso cérebro, a nossa cabeça, para ter empatia pelas pessoas, para que a gente compreenda as doenças, para que a gente trate de quem a gente ama. E entende, se está incomodando é algo não está certo, não é, doutor? E o que é legal que você está falando isso, que hoje em dia a gente evoluiu muito para entender do corpo, né? Então, todo mundo faz atividade física, alimentação, eu vejo o tempo todo o seu programa, você fala isso é muito calórico, isso não é e tal. Mas a saúde mental, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, mais depressivo e eu acho que provavelmente também o que mais tem preconceito com saúde mental. Então as pessoas escondem, elas não falam, né? E aí isso leva uma carga muito grande. E piora. Com certeza. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet. O doutor, além do Instagram, tem o YouTube, que o doutor dá várias dicas muito legal. Então, assim, Neurocirurgia BR, tudo junto, entra lá que o doutor faz vários videozinhos falando de vários assuntos. O WhatsApp é o 11 99503 8838 e o 11 4200 2300. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.